aqui recebendo meu amigo, Dr. Marcelo Tonos, falando sobre mês de maio, mês roxo, mês de conscientização, saúde do intestino. A gente está falando sobre as doenças mais comuns que afetam as pessoas em relação ao intestino, as inflamações e o próprio câncer coloretal. Dr. Marcelo, mais uma pergunta para você aqui. Nina, bom dia. Pergunta para o doutor, o meu filho, Daniel, ele tem 21 anos, ele é ressecado desde criança até agora, o alemão. Doutor, uma pessoa que é ressecada com 21 anos e sempre foi, é preocupante? O senhor acha que é da genética da pessoa mesmo? Bom, ele provavelmente deveria ser tratado já desde criança, né? Essa constipação já deveria ter sido regularizada na infância. É claro que quanto mais tempo o paciente demora para começar o tratamento, mais tempo ele vai ficar tomando o remédio. Então, mas existe solução, é óbvio que existe solução. O problema é se ele continuar constipado, como a gente falou, aumenta a possibilidade no futuro de ter um problema intestinal como um câncer. Grave, né? Pode desenvolver um câncer por causa dessa constipação? Sim. Então, já é interessante tratar. Ele precisa tratar já, entrar com remédio para regularizar esse intestino. Procurar um profissional aí, o Dr. Marcelo Tonos. No final eu passo o contato dele para vocês agendarem, tá bom? Nina, qual é o número? Vou passar no final da entrevista, podem ficar tranquilos. Quero mandar um beijinho especial aqui para a Grazi. Nina, bom dia. Minha irmã descobriu um câncer no ovário há 2 meses. Agora saiu com outro exame que vai ter que fazer uma cirurgia para retirar um câncer no colo retal. Eu tô com medo, ela tem 32 anos e a nossa avó paterna morreu com esse câncer, é câncer no útero. No mês que vem, ela vai começar esse tratamento no Hospital Regional aqui de Taubaté, no Instituto Web. Ela teve um câncer, doutor, descobriu agora, olha, nova, 32 anos, câncer coloretal. Ela teve 2 cânceres, pelo que entendi. Né? Ela está com ovário e agora coloretal. Tem conexão? Pode ter conexão? Primeiro, existem pessoas que têm o oncogene. Oncogene é o gene que favorece o câncer. Né? Então tem gente que vai ter... Por que a gente tem gente que fuma a vida inteira e nunca tem câncer? Porque ele não tem o oncogene. Tá. Então, primeiro o paciente tem que ter oncogene. O que eu preciso fazer para descobrir se eu tenho ou não? O exame é muito caro para fazer esse rastreamento. Então, nem sei quanto está hoje, mas a última vez que eu vi, um dos exames estava mais de R$7.000. Caramba! Então, é um exame muito caro de rastreamento. Então, o que fazer? Primeiro, ter uma boa alimentação saudável para prevenir o câncer, não fumar, não beber. Isso são coisas básicas para se ter uma vida saudável. No caso dela, 32 anos com 2 cânceres, significa que ela tem um potencial carcinogênico muito alto. Né? Então, apareceu um câncer, tem que diagnosticar o mais precocemente e retirar realmente esse câncer. Então, enquanto eu estiver tirando os cânceres precocemente, a sobrevida é boa. Então não pode deixar, tem que fazer acompanhamento médico regularmente para não ter risco de desenvolver novos cânceres. No caso dela, a mãe dela faleceu com câncer no útero, é a linhagem, né, doutor? E aí as irmãs, os irmãos, filhos, todos têm que acompanhar, não é isso? Exato. Então, os irmãos, filhos, têm que fazer exames periódicos. É claro que aí o médico vai orientar. Na sua idade vão fazer tal exame, na sua idade vão fazer tal exame. Não sei se ela tem mais irmãos. Ela não disse. Mas todos os irmãos têm que fazer colonoscopia, ultrassom ou tomografia de abdômen, pelo menos, para fazer diagnóstico precoce de algum possível tumor que esteja aparecendo. É isso. Nina, bom dia. Fico 3 dias sem ir ao banheiro, ou 2 dias. Ivanildo, de Taubaté. Às vezes minhas fezes ficam duras, empedrada mesmo. É preocupante, doutor? As fezes empedradas, geralmente, elas estão relacionadas à ingestão de água. Como eu falei, falta de água. Falta de água. Primeira coisa é aumentar a ingestão de água de pelo menos 3 litros de água por dia. Muitos pacientes, só de aumentar a ingestão de água para 3 litros ou mais, já melhoram as evacuações. Essa hidratação tem outro caminho? Por exemplo, posso tomar chá? Quem não gosta? Porque tem gente que não gosta de água, né? Gente que não gosta por de incrível que pareça. Verdade. Pode tomar chá, pode tomar Gatorade, pode tomar sucos. A hidratação vale.
Vale, porque contém água nessas bebidas. Tem água. Então precisa beber bastante água. Tá. Álcool não, tá, gente? Cerveja não, porque tem gente pensando assim, vou tomar 1 litrão hoje. Não, o câncer, ele gosta, o álcool, ele é muito propenso, né? Aumenta a chance. É carcinogênico, o álcool aumenta a chance de câncer, vários cânceres, né? Inclusive também o câncer de colo retal. Eu tenho uma sensação que, dependendo da bebida que eu tomar, ele solta meu intestino. Tem alguma ligação? Sim, álcool, leite e café são laxativos. Todos eles aumentam o trânsito intestinal. Entendi. Álcool, leite e café são laxativos. Então, e inflamatórios, né? Esse que é o problema. O café e o leite, ele inflama bastante, não inflama? Então, o termo inflamatório, eu não gosto muito desse termo, porque isso foi uma coisa criada pela nutrição, de ser inflamatório. Nem sempre? Porque, na verdade, se o paciente não tem intolerância, se não tem sensibilidade ao leite, não tem por que ele parar de tomar leite. Ele pode tomar leite. Então, a restrição de leite é para quem é sensível ou intolerante. Entendi. Pacientes que têm diarreia, esses pacientes devem evitar. Entendi. Caso contrário, não é problema tomar o leite. O leite é uma boa fonte de cálcio, boa fonte de proteína, então tem as suas vantagens. Né? O café, por sua vez, ele é laxativo, ou seja, para quem tem intestino preso, o café e leite vão ajudar a evacuar. Para quem tem intestino preso. Porém, o café, ele tem um fator que a gente já conversou, né, de poder irritar o estômago. Quando ele cai no estômago, ele vai machucar e o paciente pode desenvolver gastrite, que é muito comum. Então, eu não gosto muito desse termo inflamatório. Tá. Porque ele não causa inflamação, ele causa sensibilidade ou intolerância. Entendi. Aqui, Nina, tenho que fazer colonoscopia. Fiz o processo, mas vomitei. Tomei todos os preparos, mas vomitei. É comum as pessoas passarem mal com o preparo, doutor? Sim. A maioria dos pacientes fala aqui, a colonoscopia nem liguei, não vi nada, mas o preparo... É terrível. Qual que é o preparo? O preparo geralmente é feito com manitol, na maioria das vezes. É uma medicação? O manitol é um laxante osmótico, que tem que ser preparado, toma-se em torno de 500 ml de manitol, 500 ml de suco, para um suco claro, e você tem que tomar isso em torno de 1 hora. Esse 1 litro em torno de 1 hora. Eu vou ter diarreia depois que eu tomar esse produto? Obrigatoriamente. Tem que ter diarreia, porque tem que limpar o intestino. Entendi. O intestino tem que estar limpinho para o endoscopista conseguir fazer a colonoscopia. Só que esse manitol, existem outros produtos também, tá? Como lactulona, também podem ser usados, Peglax também pode ser usado, existem outros produtos. Mas ele pode causar realmente sintomas como cólicas, náuseas, vômitos. Nem sempre o paciente tolera esse medicamento. Entendi. Então, às vezes, se o paciente não tolera, a gente tem que pensar em trocar o medicamento. Entendi. Por exemplo, por uma lactulona, por um Peglax, tentar outros medicamentos. Qual que você indica que tem menos efeito colateral para as pessoas tomarem? Olha, a lactulona é bem tolerável, muito tolerável. O Peglax também é bem tolerável. O manitol costuma dar mais sintomas. Eu fiz minha colonoscopia ano passado, né? Minha colonoscopia está em dia, está tudo bonitinho. Que bom. Então, para mim, eu não senti nada. Eu tomei o líquido, eu fiz com manitol, não senti absolutamente nada. E outra coisa muito importante, quando fizer o preparo intestinal, beber muita água. Água. Tem que beber muita água, porque o líquido vai dar diarreia e a diarreia vai causar desidratação. Tá. Se não beber água, vai ficar desidratado. Desidratado, tá bom. Quero mandar um beijinho aqui para Jandira, participando com a gente. Doutor Marcelo, fiz cirurgia, precisei tomar antibióticos por uns 5 meses. Tomei um antibiótico e anti-inflamatório. Meu intestino era normal e hoje está preso. Tem alguma ligação, doutor? Qual cirurgia que você fez, ou Elaine? Só para a gente entender melhor o seu caso. Tem alguma inflamação? Antibiótico, anti-inflamatório prendeu o intestino? Sim, existe a desbiose causada por antibióticos. Medicamentosa. Desbiose por antibióticos. E às vezes o probiótico resolve isso. Claro, tem que dar uma investigada se foi realmente o antibiótico que causou isso, se foi a cirurgia que causou isso. Então, se tem dor abdominal ou não. Então, eu acho que valia a pena. Outros pontos importantes, né, para a gente acompanhar. A denúncia, vou acompanhar essa denúncia depois. Nina, tenho bariátrica há mais de 10 anos, porém tem quase 7 meses que não... Como é que é?
não forma o bolo fecal, apenas diarreia. É normal? Pós-bariátrica, 10 anos é um tempo considerável, né, doutor? Sim. Então, há uma alteração intestinal, né? Tem que saber qual foi a técnica bariátrica que foi feita, mas, de novo, entra a necessidade de um probiótico e provavelmente já entrar com remedinho para regularizar o intestino. Provavelmente, no seu caso, eu entraria com trimebutina uma vez ao dia por pelo menos 2 meses. Tá. Trimebutina 200 miligramas uma vez ao dia por 2 meses. Isso talvez já consiga regularizar o intestino. E mais um probiótico, pode ser Prolive, ProHN, 20bi, tem uma cacetada, Bifilac, tem uma cacetada de probióticos aí no mercado. Entendi. Doutor, tenho 43 anos, tenho fibromialgia. Um médico me informou que o desequilíbrio do meu intestino e produção do muco é devido a SLL. Síndrome do intestino irritável. Ah, tá. Fiz colonoscopia há alguns anos, não apresentou nada maligno, provavelmente. Hoje estou com um muco em grande quantidade. É preocupante? Bom, fezes com muco. A síndrome do intestino irritável é uma doença funcional. Não existe nenhuma inflamação, não existe câncer, não existe nada. Se você faz exame, vai ser normal. E por que tem sintomas? Porque ela está relacionada aos receptores nervosos do intestino. Então, é uma coisa microscópica que a gente não consegue ver. Então, os exames são normais. Então, é preocupante? Não. Pelo contrário, é até bom. Assim, na síndrome do intestino irritável, não tem nenhum risco de câncer de intestino. Mas na síndrome do intestino irritável, as características são dor abdominal, alteração das evacuações, pode ser intestino preso ou solto, gases ou inchaço, e aí entra o muco, piora com estresse. Mas como que o senhor fala que é normal e eu só vi coisa ruim? Então, qual que é a vantagem disso tudo? Os sintomas são exuberantes, porém, ela não tem nenhum risco de câncer. A síndrome do intestino irritável é sempre tratamento clínico, ou seja, a gente entra com remédio e regulariza essa síndrome do intestino irritável. Os trabalhos científicos falam para a gente usar por no mínimo 4 meses de medicamento para a síndrome do intestino irritável. Eu tenho pacientes usando há 6, 7 anos e falam, eu prefiro ficar usando remédio do que ter dor, ter diarreia ou constipação. Sim. Então, só precisa entrar com o remédio correto e muitas vezes está relacionado ao estresse. Ela tem fibromialgia, provavelmente ela tem o estresse junto. Entendi. Porque o estresse é um fator causal tanto para a fibromialgia quanto para a síndrome do intestino irritável. Como é que eu trato o estresse no caso? Estresse, lancha, praia. Isso é bom, isso é muito bom. Caipirinha, pé na areia. Férias. Descanso. Muitos pacientes tiram férias e melhoram da síndrome do intestino irritável. Que legal. Isso é muito legal. Fazer atividade física. Quando a gente faz atividade física, a gente libera endorfina e serotonina. São 2 neurotransmissores muito importantes. Por exemplo, quando a gente entra com um antidepressivo para tratar o estresse, ele está aumentando os níveis de serotonina. A mesma coisa que a atividade física faz. Então, às vezes a gente precisa entrar com antidepressivo para tirar o estresse da pessoa. E melhorando o estresse, melhora a fibromialgia, melhora a síndrome do intestino irritável. E o Dr. Marcelo Tônus é a melhor pessoa para falar sobre atividade física. Eu sei que você pratica em vários esportes, né, doutor? O que você está praticando hoje? Eu sou meio viciado em esportes. Isso é muito legal. Vício bom, né? Vício bom. Durante mais de 40 anos eu joguei vôlei. Agora que eu estou ficando velho, está ficando difícil jogar vôlei. Você não está velho. Você está com quantos anos hoje? 55. Jovem, gente. Ele tem cara de 42. De verdade, jovem. Mas eu acho que é o esporte que faz isso com as pessoas, né? O esporte, ele... Parou de jogar vôlei? Parei de jogar vôlei, agora estou jogando beach tênis. Entendi. Aí tô na... Porque o beach tênis também é um esporte de intensidade. Você corre para lá e para cá, é muito, né, condicionamento. É intenso e não tem o salto do vôlei. Entendi. O vôlei, o salto vai machucando as articulações. Entendi. E no beach tênis não tem o salto. Então eu achei um esporte que eu gosto. E a musculação, conseguiu é claro se adequar. que a musculação que eu faço há muitos anos. Legal. Musculação é importante para a vida. A gente estava aqui falando fora do ar, né? Exato. E para todos, não tem contraindicação a musculação, né? Qualquer idade. Principalmente para os idosos, tá, gente? Idosos aí, coloquem na cabecinha de vocês. Façam musculação. Porque eles têm um discurso de que a academia é para o jovem. Não, é para o jovem, é para a meia-idade, é para os idosos. É para todos, né, doutor? É para todos. A Nina, fiz cirurgia. Aquela moça que precisa tomar antibiótico a cada 5... Tomou, né, por 5 meses. Ela disse que fez mastectomia e o corpo rejeitou o expansor e a prótese. E aí
aí ela teve uma mutação na família, tirou por prevenção, e aí agora ela está com problema no intestino. Mas é um tratamento que ela vai seguir agora, né, doutor? Tem tratamento essa questão do intestino preso, né? Sim, isso é relativamente fácil de tratar. E a gente estava falando do exercício físico, eu percebo que na medida que eu faço bastante exercício, meu intestino funciona direitinho. Se eu parar de me movimentar, aí eu tenho mais dificuldade. Porque a alimentação boa eu já tenho, a ingestão de água eu já tenho, mas faz uma aula de spinning para ver se o intestino não funciona. É engraçado esse movimento com o intestino, né, doutor? É uma das indicações para quem tem intestino preso, fazer atividade física. Se movimentar. A atividade física estimula o intestino a funcionar. Tem algum exercício ideal para garantir a saúde desse funcionamento do intestino? Todos que você os quer exercícios são destacar? benéficos. Todos os exercícios são benéficos, mas não pode ser aquele atleta de final de semana. Só vou jogar futebol no domingo. Né? Então, isso não é... Tem que ter frequência. Tem que ter frequência, no mínimo 3 vezes por semana. Mais uma perguntinha aqui. Nina, meu marido fez uma cirurgia de uma vesícula inflamada há uns 6 anos. Precisa fazer algum tipo de exame? Normalmente, a vesícula, ela tirou a vesícula, né? Não existe um reparo de vesícula. A vesícula saiu, resolveu o problema. Na verdade, ele. Não precisa fazer nenhum exame. Outro dia, uma paciente me mandou no Instagram, perguntando, doutor, que eu operei a vesícula dela alguns anos atrás, ela falou, quem tira a vesícula tem que tomar realmente sais biliares para o resto da vida? Tem os chamados médicos de Instagram, né? Que ficam falando umas besteiras. Isso. E aí o povo pode acreditar. Então, porque eles querem lacrar, né, doutor? Esse que é o problema. Não existe isso. Paciente que tirou a vesícula raramente vai tomar sais biliares. Os sais biliares continuam sendo produzidos no fígado, eles só não vão parar na vesícula porque não existe mais vesícula. Mas eles continuam sendo produzidos no fígado e vão para o intestino. Tem algum cuidado especial para quem tirou a vesícula? Evitar gorduras e frituras, que é relativamente comum. Isso, na verdade, tinha que ser para todo mundo, né? Exatamente. Porque a gordura e fritura ela pode causar diarreia. Então, é bom evitar gordura e fritura para não ter esses episódios de diarreia. Desconforto. O Fábio, Nina, que bom ouvir um profissional falando sobre doenças gastrointestinal. Sou portador de Crohn há mais de 4 anos, já passei por cirurgia, uso biológico e ainda com crise, mantendo aí o acompanhamento. Tem alguma dica especial para o Fábio? Fábio, até seria interessante saber qual biológico você está tomando, porque os biológicos, o que a gente quer dos biológicos é que eles cicatrizem mucosa, ou seja, desinflame e você tem uma vida normal. Você está com Stelara. O Stelara é um excelente biológico, eu gosto muito do Stelara. Às vezes, eu tenho paciente com Stelara que eu tive que fazer otimização de dose. O Stelara ele pode ser usado de 8 em 8 semanas ou de 12 em 12 semanas. Essa é a prescrição dele. Mas existe a otimização de dose, que a gente pode fazer até de 4 em 4 semanas. Então, dependendo aí da desinflamação, se está realmente desinflamando o intestino, a gente pode manter a dose ou otimizar a dose, antecipar para 4 em 4 semanas. Então, pode ser o caso. Tem que ver os seus exames se cicatrizou mucosa na colonoscopia, se a calprotectina fecal que você deve fazer está em valores normais ou não, né? Se ela mostra ainda processo inflamatório. Mas o Stelara é um excelente biológico. Existe uma população hoje crescente em relação à doença de Crohn. O Fábio apareceu falando. Eu tenho um amigo próximo que também tem a doença de Crohn. E aí ele estava me contando que existem muitas pessoas, até nas redes sociais, se comunicando em relação a essa doença, que é uma doença bem restritiva, não é fácil. Está aumentando, doutor? Ou é só a sensação minha mesmo? Eu acho que está se fazendo mais diagnósticos, né? Então, antigamente, muita gente tinha um Crohn leve, por exemplo, e às vezes não fazia diagnóstico, né? Hoje, a gente tem feito mais diagnóstico do Crohn e se entende mais o Crohn. Quando eu formei em 97. Quando eu formei, a gente tinha um conhecimento de doença inflamatória intestinal. Aí um chefe meu me falou, eu tinha acabado de voltar, eu morava em São Paulo, eu tinha acabado de voltar para Taubaté, e aí o meu chefe falou, vai lá para o HC, fica lá um tempo lá no HC, aprendendo sobre doença inflamatória intestinal. Porque a gente tinha ainda pouco conhecimento.
Hoje, a gente sabe muito conhecimento, tem muito conhecimento sobre doença inflamatória intestinal. Então, nós temos grupos aqui no Vale do Paraíba, por exemplo, de médicos que discutem casos, a gente discute caso no Instagram, no WhatsApp, sobre de doenças inflamatórias intestinais. Está evoluindo muito, né? Evoluiu muito. Então, a globalização, né? A informação chega mais fácil. Exato. Então, hoje a gente sabe muito sobre doença inflamatória intestinal. Então, na grande maioria das vezes, a gente consegue deixar o paciente sem sintomas. Isso é o ideal. Eu vi que o Fábio colocou lá que ele está tomando de 4 em 4 semanas. Ele já está com dose otimizada. Aí tem que... Vai ter o desmame desse medicamento, é isso? E pode-se fazer o desmame futuramente. Né? O desmame... Por exemplo, se não estiver respondendo mais ao biológico, ao estelar, a gente tem que trocar o biológico para outra coisa. Tá. Se não estiver cicatrizando. Está cicatrizando, está evoluindo muito bem, aí sim a gente pode fazer o desmame. Voltar, por exemplo, de 4 em 4 semanas para 8 em 8 semanas. Tá. A aplicação de 8 em 8 semanas. Então, só precisa ter esses exames de controle e os sintomas são super importantes, né? A gente tem que saber sintomas, endoscopia, que a colonoscopia, exames laboratoriais, biópsia. Tem um monte de critério para a gente saber se está respondendo bem a medicação. Legal. E aí, a partir daí, o médico vai traçar um planejamento de procedimento, né? Doutor, só para a gente encerrar a nossa entrevista aqui, Nina, pergunta para o doutor, é bom para o intestino preso? Como é que é? É bom para o doutor? Pergunta para o doutor. É bom... Não entendi sua pergunta, ô Menotti. Se puder mandar em áudio, é mais fácil para a gente. Bom ter intestino preso? Eu acho que não é essa a pergunta, porque não é bom, né, doutor? Não é bom ter intestino preso. O bom é ir no banheiro do Pedrinho todos os dias, né? Isso não é bom. Eu não sou médica, mas eu já posso te responder, Menotti. Mais uma perguntinha aqui, vamos ouvir. Bom dia, Nina. Ô, Nina, eu queria saber com o doutor. Eu tenho muita queimação. Essa noite eu acordei com refluxo, queimação, fui no banheiro, vomitei e logo após, quando acontece isso, eu tenho diarreia. Eu queria saber qual a relação entre um e o outro. Muito obrigada, Nina. Ô, Gatona, obrigada pela sua participação. O doutor conseguiu entender, doutor, a pergunta dela? Não, Peraí, eu só entendi que ela tem gastrite, que ela tem queimação. Deixa eu ouvir de novo sua pergunta, para a gente dar uma resposta com certeza para você. A gente teve um imprevisto aqui, peraí. Bom dia, Nina. Ô, Nina, eu queria saber com o doutor. Eu tenho muita queimação. Essa noite eu acordei com refluxo, queimação, fui no banheiro, vomitei. E logo após, quando acontece isso, eu tenho diarreia. Eu queria saber qual a relação entre um e o outro. Muito obrigada, Nina. Bom, se você tem queimação e refluxo com vômitos, você tem uma doença chamada gastrite com refluxo gastroesofágico. Então, a primeira conduta é entrar com um antiácido e depois fazer uma endoscopia futuramente. A primeira conduta é entrar com antiácido. Nós temos vários antiácidos. Entraria no mínimo com pantoprazol de 40 miligramas, por exemplo, no mínimo. A gente pode entrar com esomeprazol, com dexlansoprazol. Eu já ouvi falar que a omeprazol você tem que ter um limite, você não pode ficar tomando muito não, é isso, doutor? Tem que ter um cuidado? Já fizeram vários trabalhos científicos tentando... criar uma negatividade em cima do omeprazol. Do coitadinho do omeprazol. Então, eu costumo falar o seguinte, o paciente tem que tomar o antiácido enquanto for necessário. Enquanto o paciente tem sintomas, tem que tratar. Então, pode ser o tratamento, pode, e às vezes é longo. Para quem tem refluxo gastroesofágico, os estudos falam para a gente tratar por pelo menos 2 a 6 meses. Então, primeira conduta, entrar com o antiácido. Segunda conduta, melhorar a sua alimentação. Provavelmente a sua alimentação está fazendo gastrite e refluxo. Aí entram pimenta, café, gorduras, frituras, molho, bebida alcoólica, condimentos. Então, evitar essas coisas para melhorar o seu refluxo gastroesofágico. E o horário que essa pessoa está se alimentando à noite, às vezes come e já vai dormir, exato, aumenta ainda mais a incidência de refluxo, não é, doutor? Dá no mínimo 2 horas de intervalo entre a última refeição e a hora de deitar. A diarreia pode ter relação com a diarreia? Sim.
Porque o aparelho digestivo, geralmente quando o paciente tem uma doença funcional, uma doença do funcionamento do aparelho digestivo, ele pode ter outra doença. Ele tem, se eu não me engano, 12% de chance de acometer outro órgão. E às vezes, como eu falei, precisa investigar, né? Fazer uma endoscopia no mínimo aí para investigar. Então, pode ter essa correlação entre estômago e intestino. Tá bom. Doutor, eu vou ter que encerrar. Muitas perguntas aqui ainda não ficaram respondidas, mas vamos voltar semana que vem para a gente falar mais? Vamos. Porque maio são 31 dias, né? O mês inteiro. E a gente tem muito assunto, então vocês que mandaram perguntas e que não foram respondidas, eu vou separá-las todas. E aí, assim que o Dr. Marcelo confirmar a agenda dele lá, porque eu sei que a agenda é corrida, e puder voltar, eu vou aproveitar aqui dessa nossa oportunidade, né? Dessa influência com o Dr. Marcelo Tones, que faz um trabalho incrível na nossa cidade, na nossa região, porque você atende pessoas do Vale, né, Dr. Marcelo? E é isso. E a gente tem que voltar para falar mais sobre o mês de conscientização e falar também sobre cirurgias bariátricas. Muitas mensagens aqui de pessoas que fizeram ou de pessoas que pretendem fazer, né, doutor? Porque muita gente que está no sobrepeso, que já deve ter tentado de tudo para emagrecer e não conseguiu, e que são pessoas que às vezes está no caso de entrar com uma cirurgia, né? Tem a recomendação e aí orientar essas pessoas, qual que é o caminho, né? Hoje a incidência de obesos no Brasil aumentou muito. Muito. Né? E isso também se deve aos alimentos industrializados. A gente começou a comer menos mercado e mais supermercado, né? É verdade. Menos feira e mais supermercado, mais iFood, fast food. Paramos de descascar e estamos desembalando mais, né? Esse que é o problema. Isso favoreceu o aumento da obesidade. Então, e claro que o Brasil hoje já é o segundo país no mundo com o maior número de cirurgias bariátricas. Só perto dos Estados Unidos. Nossa, que loucura, né? Mas isso também é bom. É uma evolução da medicina, não é mesmo? Hoje nós temos bons profissionais, e você é um deles. Obrigado. E nós temos tratamentos seguros para essas pessoas, para dar qualidade de vida, saúde, longevidade, né, doutor? E a gente pode fazer uma lista gigante aí dos benefícios de quem está na obesidade optar pela cirurgia, né? Sim. O que não dá é para só ir aumentando o peso e passar isolados, angustiados e sofrendo, porque a obesidade ela é uma prisão social, né? A pessoa tem muitas limitações, o obeso, né? Às vezes eu assisto aqueles programas de obesidade, os americanos, é muito triste a limitação que as pessoas têm, não é mesmo? E naqueles programas você pode ver que lá os obesos são obesos, muito 200, obesos, 300 quilos, né? A gente tem... Mas você sabe que eu vi isso pessoalmente quando eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei bastante chocada. Sim. Eu tentava... Tem demais, aonde a gente vai. E é muito engraçado, eles dão recursos para essas pessoas obesas se locomoverem. Aonde você vai é carrinho elétrico. Exato. É impressionante, é no supermercado, é nos grandes centros, é na própria Disney, onde eu fui. Pessoas muito obesas. Você vai na piscina, tem carrinho que leva a pessoa no meio da piscina. Então, assim, eles criam recursos para essas pessoas estarem num convívio social, só que ao mesmo tempo que ajuda, também atrapalha, porque não faz essa pessoa andar de jeito nenhum, né? Carrinho elétrico, se você parar para pensar, é muito preocupante, a pessoa não está andando mesmo. E o movimentar, talvez, ajudaria essa pessoa, né? Foi a mesma percepção que eu tive. Eu acho que a última vez que eu havia ido para os Estados Unidos foi mais ou menos 2010. Aí depois eu voltei em 2018. Quando eu fui, e agora acho que ano passado também, aí quando eu voltei eu falei, mas parece que tem muito mais obeso do que tinha antigamente. E continua aumentando. Exato. A obesidade continua aumentando nos Estados Unidos. Eu não sei o que falta para eles refletirem sobre isso e a própria alimentação, né? Porque é engraçado, se a gente analisar, é que o programa já está acabando, vou ter que falar rapidinho aqui, mas eu poderia até falar um pouco mais. Se a gente analisar hoje a vida do estadunidense, eles são incentivados ao esporte desde criança. Essa criança, ela é obrigatoriamente... tem que frequentar um esporte, tem que escolher um esporte e vai seguir com isso até a faculdade. Aí eles se formam na faculdade e param. A genética deles é boa. Exato. O americano ele é alto, a perna do americano é comprida, né? Homens e mulheres, a estrutura física é muito maior que a nossa. Nós somos os brasileiros medianos para baixo, né? É Argentina, brasileiro. Agora, o estadunidense não, a estrutura corporal é grande, eles têm uma genética boa, o problema é a alimentação e
que eles param de fazer esporte e não seguem mais. Né? Na escola, é o que você falou. O incentivo do esporte, eles ganham dinheiro para fazer esporte. No high school e no college, né? O high school é o colégio e o college é a universidade. É a formação eles têm um estímulo para o esporte muito alto. Muito alto. Então, para ficar na faculdade tem que fazer um esporte. A maioria dos atletas profissionais surge daí. Exato. Né? Eles vêm daí. Então, eles têm um estímulo muito alto, mas realmente depois eles param. Eles são... eu não entendo também o comportamento deles. Eu acho que eles precisavam... Eles têm que cuidar dos adultos agora, porque os jovens, né? O projeto do esporte funciona muito bem, o governo dá uma ajuda financeira para essas crianças continuarem no esporte depois, se quiserem, mas quando eles param de fazer o esporte porque eles saíram da escola e da faculdade, aí tem alimentação, né? Eu acho que eles continuam se alimentando com o mesmo volume, sem o esporte que faz falta. Exato. E aí o corpo vai sentir isso, né? Ô, doutor, eu quero agradecer pela sua presença hoje aqui. Dizer que foi muito importante. É muito especial quando você vem, porque ajuda muitas pessoas, né? A Metropolitana atinge a todas as classes sociais e muitas pessoas não têm acesso ao seu consultório, né? E aí ter essa oportunidade de ter esse conhecimento, né? Democratizar a saúde é muito importante para a gente, né? Eu falo que o paciente tem direito a saber o que está acontecendo com ele. Informação é super importante. Super importante. E esse nosso papo é sempre muito agradável. Não, né? E para a gente pensar, a gente está num mês de conscientização e a gente conscientizar que a pessoa tem que comer bem, tem que fazer exercício, tem que tomar água e tem que fazer cocô todos os dias, né? Gente, apesar de ser básico, não é óbvio para muita gente, né? Verdade. E a gente quer cuidar de vocês antes de ficar doente. A gente quer tratar aqui e falar sobre prevenção, que é um mundo perfeito, né? Seria o ideal. O ideal é ninguém precisar do Marcelo Tônus, né, Marcelo? E ele virar atleta, mergulhador, alguma coisa, né, Marcela? Mas quando precisarem, pode saber que vocês vão estar em ótimas mãos, porque ele é muito atencioso, apesar de tímido, né? Eu tenho as minhas dúvidas, mas ele é muito competente e tem um atendimento humanizado, que eu acho que faz toda a diferença, né, doutor? Obrigado, Nina. Eu é que agradeço. Quem quiser te encontrar, como é que eu faço? Instituto Presper, né? Instituto Presper Dyer, fica ali ao lado do Horto do Jardim das Nações, é bem fácil de estacionar. O telefone é 12-3681-2482. 3681-2482. Pode agendar, falar que quer ir lá com o Dr. Presper Dyer, com o Dr. Marcelo Tônus. O Marcelo, lá você atende alguma especialidade específica ou não? Porque você é bariátrico, você é proctologista? Eu atendo todo o aparelho, todas as doenças do aparelho digestivo. Tá. Todas as doenças do aparelho digestivo. Tá bom. E aí é só procurar lá. E tem Dr. Marcelo Tônus no Instagram. Gente, entrem lá no Instagram do Marcelo e as perguntas que vocês me mandaram também pode fazer lá no Instagram. Pode mandar. Segue lá, é o Dr. Marcelo Tônus, né, doutor? DR Marcelo Tônus. É isso. Só seguir lá no Instagram. Junto. É isso. Obrigada mais uma vez. Agradeço. Abraço na família. Obrigado. Beijo na esposa linda. Parabéns pelo dia, pelo mês das mães, para sua mãe, para sua sogra. Saúde para elas sempre, que é o mais importante. Né, pra doutor? Você também. Obrigada, obrigada. E eu vou rapidinho pro intervalo, mas antes, vamos chamar, sabe quem? Marcos Reis, trazendo uma super dica pra gente. O Marcos hoje está na loja